Cuba, o país insular do Caribe que detém um PIB de 107 bilhões de dólares, sendo popularmente conhecida pelas suas incríveis paisagens, belas praias e por possuir a maior taxa de alfabetização da América Latina. No entanto, atualmente Cuba enfrenta uma forte crise interna, motivada principalmente pelo longo período de isolamento enfrentado após o fim da União Soviética, com 72% de sua população vivendo abaixo da linha da pobreza e com uma desvalorização do peso cubano nos últimos 3 anos, algo que afeta significativamente a vida dos cubanos, tendo em vista a escassez de alimentos em um país que importa 70% de sua produção alimentícia, levando a diversos cubanos a abandonarem o país, com 150 mil imigrando para os Estados Unidos em 2022, o maior número em mais de 40 anos. E nesse vídeo, vamos entender os motivos que tornaram Cuba uma nação insanamente pobre, e por que é impossível o país conseguir salvar sua economia em um futuro próximo. Para entendermos os problemas que tornam a situação econômica de Cuba insustentável, é preciso analisar como o país atingiu a situação alarmante em que se encontra. Para isso, devemos voltar ao século XIX, uma vez que nessa época Cuba ainda pertencia ao Império Espanhol e mantinha sua economia baseada na produção de tabaco e principalmente do açúcar. E a sua localização geográfica no meio do Caribe foi crucial por tornar a nação um importante entreposto comercial entre a Espanha e as colônias do México e do Peru. Contudo, a forma como a Espanha governava a ilha trazia insatisfação para muitos cubanos, dado que a falta de representação política, altos impostos e restrições comerciais com outros países fizeram muitos cubanos de diversas províncias, especialmente de Havana, Las Vilas, Matanzas e Pinar del Rio, declararem independência em 1868 contra o domínio espanhol, resultando na Guerra dos 10 Anos, com o conflito chegando ao fim em 1878, com um acordo de armistício envolvendo anistia e mudanças políticas em Cuba. Todavia, mesmo que o conflito tenha chegado ao fim, a Guerra dos 10 Anos foi de extrema importância para o processo da independência cubana, sendo o primeiro de 3 conflitos contra o domínio do Império Espanhol, com a última e terceira guerra vindo a acontecer apenas em 1895. E assim, o estopim do conflito aconteceu 3 anos depois, quando os espanhóis afundaram um navio americano no porto de Havana em 1898. Episódio esse que arrastou os Estados Unidos para o conflito, dando início à Guerra Hispano-Americana, a qual durou cerca de 4 meses e resultou na derrota da Espanha e na perda de diversas colônias, incluindo Cuba, Porto Rico, Filipinas e Guam para os americanos. Dessa forma, o início do século XX foi marcado por reformas profundas na sociedade cubana, que na época estava sob tutela dos Estados Unidos, uma vez que os americanos controlaram o território cubano por 3 anos. Porém, em 1901 foi implementado na Constituição cubana a Emenda Platts, estabelecendo condições para que os americanos retirassem as suas tropas da ilha. Logo, essas reivindicações exigidas pelos americanos acabaram limitando a soberania cubana, dado que a nova emenda garantiu a Washington o poder de intervir tanto na política interna quanto na política externa de Cuba por mais de 3 décadas. Além disso, a Emenda Platts foi fundamental para que os Estados Unidos conseguissem influenciar também a economia cubana, como visto em 1914, quando as mercadorias americanas representaram 75% das importações da ilha. E no ponto de vista político, os americanos apoiaram a chegada de presidentes cubanos ao poder, como o ditador Fulgêncio Batista, o qual comandou Cuba em 2 períodos, sendo eleito para um mandato entre 1940 e 1944, e também através de um golpe em 1952. Sendo assim, quando chegou ao poder na década de 50, o governo de Batista ficou notório pelo uso da violência, corrupção e forte repressão. Dessa maneira, surge a pergunta de como Cuba se tornou tão pobre.
Nessa perspectiva, com poucas reformas econômicas aplicadas em seu regime, Fulgêncio Batista mantinha a economia cubana estagnada e baseada nas exportações de açúcar, e ao mesmo tempo tentava manter o forte alinhamento econômico com os Estados Unidos, com parte desse alinhamento sendo muito bem visto, dado que grande parte dos empresários cubanos, políticos e produtores estavam ligados aos interesses estadunidenses. Para se ter uma ideia, no final da década de 50, os Estados Unidos dominava cerca de 40% da produção de açúcar de Cuba, com muitas empresas e americanos atuando no setor. Desse modo, na tentativa de revitalizar o turismo e diversificar a economia, o governo cubano buscou a ajuda de mafiosos americanos como Meyer Lansky para impulsionar os cassinos do país e atrair turistas, e consequentemente movimentar a economia cubana, além de restaurar o status de Cuba que emergiu na década de 20 como lar de hotéis luxuosos, restaurantes e diversos cassinos e jogos de azar. E apesar de toda a corrupção do governo Batista, Cuba crescia economicamente e, com isso, atingiu marcas importantes como a menor taxa de mortalidade infantil da América Latina, o maior gasto com educação da região em relação ao PIB, uma saúde já desenvolvida com um alto número de médicos per capita e já detinha 76% da população alfabetizada. No entanto, existia uma alta desigualdade, principalmente entre a cidade e o interior, com 1/3 dos cubanos vivendo na pobreza antes da Revolução. Logo, com as condições que parte do povo cubano enfrentava na época e o caráter repressivo e corrupto do governo de Batista, começaram-se a espalhar movimentos revolucionários pelo país, especialmente no ano de 1956, quando teve o início da Revolução Cubana liderada pelo advogado Fidel Castro, com o apoio de Ernesto Che Guevara. Tanto que após cerca de 3 anos do início do conflito, em 59 soldados liderados por Fidel Castro chegaram à capital cubana, forçando a inevitável renúncia de Fulgêncio Batista e alçando ao poder Castro, que viria a governar Cuba pelos próximos 49 anos. Em um primeiro momento, Fidel rapidamente iniciou um extenso projeto de nacionalização da economia cubana, estatizando empresas e serviços nos setores empresariais e industriais do país, algo que acabou piorando as relações diplomáticas com os Estados Unidos, já que havia uma parcela significativa de empresas e investimentos americanos sediados em Cuba, e essa situação tornava-se cada vez mais complicada à medida que o governo cubano buscava uma maior aliança com a União Soviética, sendo um dos principais fatores que levaram os Estados Unidos a iniciarem um embargo contra a nação na década de 60, bloqueando as importações de produtos e mercadorias de origem cubana, além de que também impediu que empresas e cidadãos americanos fizessem negócios com o país até os dias de hoje. Além disso, a aproximação de Cuba com a União Soviética acabou resultando em um dos momentos de maior tensão da história, com destaque para a crise dos mísseis, quando Fidel Castro permitiu que os soviéticos instalassem mísseis nucleares na ilha em 1962, na tentativa de impedir uma possível invasão americana na região, sem contar que a CIA já havia criado pelo menos 5 planos para assassinar o líder cubano entre 61 e 63, e consequentemente acabar com o regime. Ainda assim, o embargo contra os cubanos tem prejudicado a economia do país nos últimos 60 anos, com estimativas que os prejuízos ultrapassam os 150 bilhões de dólares. Mas quando os Estados Unidos bloquearam as suas relações com Cuba, o governo de Fidel Castro expandiu suas relações com a União Soviética, principalmente após os soviéticos terem acordado em comprar o açúcar cubano com preço acima do mercado, além de fornecer petróleo para o país a um baixo custo durante cerca de 30 anos, posto que o apoio soviético foi crucial para equilibrar a economia de Cuba durante algum tempo. Contudo, após o final da União Soviética em 1991, Cuba mergulhou em um caos profundo, tanto que entre 91 e 93, a nação encolheu o seu PIB em 37,2%, acompanhado por uma redução de 80% de suas exportações, resultando na pior crise econômica de sua história.
ficando conhecido como período especial, que foi piorado com a queda dos preços do açúcar e a extensão do embargo americano com a Lei Torricelli, criada em 1992, e a Lei Helms-Burton, criada em 1996, que juntas visavam fragilizar o regime cubano, proibindo subsidiárias de empresas americanas de negociarem com Cuba sob risco de sofrerem sanções. E dada sua limitação territorial e o fato de ser muito dependente da importação de petróleo e alimentos, o fato de Cuba ser um país isolado significa privar a nação de desenvolvimento, limitando seu acesso a investimentos e novas tecnologias, principalmente tendo em vista sua limitada economia, que até hoje é extremamente dependente do turismo e da exportação de charutos. E o açúcar, que era uma das suas principais exportações, enfrenta um forte declínio desde a década de 90, pois com o fim da União Soviética, as suas fazendas e usinas não conseguiram se modernizar e se tornar eficientes para enfrentar os preços do mercado mundial, cujo preço é extremamente inferior do que os soviéticos pagavam. E dessa maneira, diversas usinas foram fechadas, e o país que já foi o maior exportador de açúcar do planeta, concentrando cerca de 30% da exportação mundial, tornou-se importador do produto em 2018, algo que representa um forte golpe para a economia cubana no futuro. Ademais, Cuba permanece dependente de alguns parceiros comerciais específicos, mais notoriamente a Venezuela e a Rússia para o fornecimento de petróleo, e a China e a União Europeia para exportações de níquel, produtos químicos e açúcar. Entretanto, dada a natureza de sua economia e o planejamento central do governo, o país está extremamente vulnerável a crises econômicas. Um bom exemplo disso foi durante a pandemia, quando as receitas das exportações cubanas caíram em mais de 50%, com o país encolhendo cerca de 11%. Algo que se perpetuou no ano seguinte, em 2021, com a inflação cubana ultrapassando 70% ao ano, especialmente após o presidente Miguel Díaz ter realizado no mesmo ano mudanças no sistema monetário do país, resultando no fim do sistema de moeda dupla que estava vigente há quase 20 anos em Cuba. Logo, a nova medida eliminou o peso conversível usado no turismo e no comércio estrangeiro, mas manteve o peso cubano usado localmente, além da taxa de câmbio ter sido fixada em 24 pesos cubanos por dólar americano, com essas medidas tendo grandes efeitos colaterais pela ilha, elevando os preços dos alimentos e de produtos básicos por todo o país. E o governo de Díaz-Canel não tem mostrado sinais de uma liberalização política, tanto que após os maiores protestos desde a Revolução Cubana, o governo adotou uma postura repressiva, prendendo mais de 700 manifestantes e restringindo o acesso à internet e redes sociais. E apesar de um início de abertura econômica com medidas para incentivar o investimento estrangeiro, autorizando a abertura de pequenas e médias empresas privadas, a nação ainda tem um longo caminho a percorrer, pois ainda está muito atrasada com as suas empresas estatais com infraestrutura defasada e burocracia excessiva. Tanto que o país enfrenta uma escassez de petróleo muito mais pelos problemas técnicos em refiná-lo do que pela falta da commodity. Outra situação que tem limitado o desenvolvimento de Cuba é o grande problema demográfico da nação, dado que há mais de 2 décadas a população cubana está na faixa de 11 milhões de habitantes, com alguns fatores como a pobreza e a baixa qualidade de vida pesando sobre o aumento populacional, sendo que em 2021, Cuba teve o menor número de nascimentos e o maior número de mortes já registradas nas últimas 6 décadas. Outro grave problema enfrentado por Cuba é a constante emigração da ilha, com diversos cubanos saindo do país todos os anos para viver em outras nações em busca de uma maior liberdade e qualidade de vida, especialmente para os Estados Unidos, como pôde ser observado no ano de 2022, com estimativas apontando que mais de 150 mil cubanos chegaram aos Estados Unidos ano passado, sendo o maior número dos últimos 40 anos. Portanto,
Cuba saiu de uma colônia de exploração do século XIX para se tornar o lar de grandes cassinos e hotéis para os ricos no século XX. No entanto, políticas contraditórias e o desgaste das relações diplomáticas com os americanos acabaram condenando os cubanos a 60 anos de embargos e restrições econômicas. Com isso, mesmo que o governo cubano venha tentando amenizar a crise, simplificando seu sistema monetário e econômico, é de extrema importância que o país busque amenizar o embargo imposto pelos americanos, além de intensificar as suas mudanças estruturais, para assim tentar evitar o colapso de sua frágil economia. Muito obrigado a você que chegou até aqui. Se possível, comente abaixo o próximo tema que você deseja ver aqui no canal. Além disso, curta o vídeo, se inscreva e compartilhe o conteúdo com seus amigos. Agradeço novamente pela sua audiência e até o próximo vídeo.